Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Deb Ensina, que é o programa onde eu venho ensinar dicas, correções, coisas específicas, coisas novas, curiosidades, que é para vocês realmente conseguirem melhorar o balé e a técnica de vocês. Eu sou a professora Débora e hoje a gente vai falar sobre como não ficar tonta depois de girar. Então a gente vai falar um pouco sobre por que a gente fica tonto, o que a gente pode fazer para não ficar tonto e como treinar para não ficar tonto e a gente conseguir fazer mais de uma pirueta e conseguir melhorar realmente, conseguir fazer aí várias piruetas aí para a vida. Então, primeiramente, a gente vai falar por que a gente fica tonto. O nosso equilíbrio, o equilíbrio do nosso corpo, ele é constituído principalmente pela nossa visão, pela informação que os nossos pés passam do relevo que a gente está pisando e também por um líquidozinho que a gente tem lá dentro da orelha, que tem a ver com o nosso sistema nervoso, enfim, coisas meio complicadas. Por isso, quando você pisa em falso, que você acha que você está pisando num lugar, mas está pisando em outro, ou quando você fecha o olho, ou quando você bate em alguma coisa que você não está esperando, a gente perde o equilíbrio, a gente tropeça, a gente fica meio desorientado e a gente pode ficar tonto, ou a gente levanta de repente, a gente fica tonto, ou enfim, a gente gira e a gente fica tonto. Então são vários fatores ao mesmo tempo que acabam contribuindo para que a gente perca essa noção de equilíbrio do nosso corpo. E a tontura, o desequilíbrio, ele ocorre justamente porque todos esses sistemas que a gente tem no nosso corpo, que a gente usa, que estão ordenados de uma certa forma, que a gente usa para manter o nosso equilíbrio, eles se desordenam, eles se desequilibram e isso traz pra gente a sensação de tontura, que é uma forma do nosso corpo avisar pra gente que ele está se desequilibrando. Mas o que isso tem a ver com giros especificamente? Quando a gente está girando, enquanto a gente está girando, tá de boa, a gente está lá girando. O problema real é quando a gente para o giro, porque quando a gente está girando e de repente a gente para de uma vez, a gente para bruscamente, o olho da gente, a nossa visão, manda uma mensagem para o nosso cérebro falando que a gente parou. A nossa visão diz que a gente parou, mas pela inércia, principalmente do líquidozinho que a gente tem lá no nosso ouvido e pelo movimento do corpo, o nosso corpo sente que a gente ainda está em movimento de girar. Então, as informações da nossa cabeça ficam muito bagunçadas e a gente não sabe exatamente o que está acontecendo e por isso a gente acaba ficando tonto, porque o nosso olho está vendo uma coisa, mas o nosso corpo está sentindo outra. Então, o que a gente pode fazer para não ficar tonto quando a gente está girando, fazendo piruetas e outros giros que a gente tem no balé? E a principal coisa que a gente pode fazer é a bendita da marcação de cabeça. O que é a marcação de cabeça? É basicamente você girar a sua cabeça num ritmo diferente do que você gira o seu corpo. Então, o seu corpo está girando num ritmo, mas a sua cabeça não está acompanhando, Como se a gente tivesse de torcicolo, sabe? Que gira tudo durinho. A gente gira uma coisa independente da outra. A sua cabeça gira independentemente do seu tronco, do seu corpo. E aí, dessa forma, fica mais fácil do seu corpo se adaptar aos movimentos rápidos que antes podiam te causar desequilíbrio, mas que agora não vão te afetar. Basicamente, a marcação de cabeça é você deixar com que a sua cabeça seja a última a sair e sempre a primeira a chegar. O nosso mantra hoje vai ser esse. A sua cabeça vai ser a última a sair e a primeira a chegar. E como é que funciona a marcação de cabeça? Então, hoje, nesse vídeo, eu vim ensinar para vocês 5 formas diferentes que vocês podem treinar a marcação de cabeça para ela ficar mais natural, para ela ficar mais confortável para vocês e para vocês ficarem melhores, mais dinâmicos, mais rápidos com essa cabeça e conseguirem girar melhor a pirueta de vocês. Então, basicamente, como eu falei, e agora eu vou ter que tomar um cuidado muito grande para não me embolar no meu microfone, a gente vai sempre pensar que a nossa cabeça é a última a sair e a primeira a chegar. O que eu quero dizer com isso? A gente está com ombros e cabeça para frente. A gente vai basear a nossa cabeça pelos nossos ombros. O nosso queixo vai se basear pelos nossos ombros. Então, basicamente, a gente vai rodar deixando a cabeça. E a minha cabeça vai ficar aqui até onde eu não conseguir mais girar. Quando eu não conseguir mais girar, vocês viram que ela chegou do lado do meu ombro, eu vou mudar minha cabeça para o outro ombro, muito rapidamente. E aí eu vou terminar de girar. Vocês viram que a minha cabeça chegou, eu cheguei aqui, a minha cabeça ficou e o resto do meu corpo veio.
Então, a minha cabeça, ela vai fazer uma volta mais rápida do que o meu tronco faz, tudo bem? Porque ela sai por último, mas ela chega primeiro. Então, de novo, eu fico no primeiro ombro, troco e só depois o meu corpo chega junto comigo, tudo bem? A cabeça fica e o ombro volta. Então, quais são as formas que a gente tem de treinar essa marcação de cabeça, que é esse movimento? Que quando a gente está na pirueta, ela não é uma coisa tão nítida, né? Não é uma coisa que a gente percebe de imediato, não é a primeira coisa que a gente olha quando a gente vê alguém fazendo pirueta, não é uma coisa óbvia, né? Então, como é que a gente treina essa marcação de cabeça para conseguir ficar mais rápido, ficar mais fácil fazendo as piruetas? E a primeira forma é você fazer justamente assim, devagarinho. Então, no lugar mesmo, vocês vão ficar e vocês vão treinar exatamente isso. Fica, troquei. E continua. Pula o microfone. Fica, troca. E continua. E fica, troca. E continua. Primeiro você faz um giro de cada vez, se acha. Faz um giro, troca e volta, respira. Faz um giro, troca e volta, respira. Depois vocês podem começar a emendar um giro no outro, ou seja, gira, troca e continua. Gira, troca, continua. E gira, troca, continua. Ou seja, a sua cabeça está fazendo a marcação, mas o seu corpo não está parando de girar. Você está continuamente girando devagarzinho e a cabeça está fazendo a marcação, né? E óbvio que quando a gente treina de um lado, a gente tem que treinar de outro. Então primeiro a gente começa devagarzinho. Para, troca, termina a volta. Respira. Para, troca, termina a volta. Respira. E aí depois vocês podem ir emendando um giro no outro. Então vocês giram, trocam e termina o giro, já emenda, gira, troca. E já emenda, gira, troca. E já emenda. Ou seja, de novo, o seu corpo não parou de rodar, mas a sua cabeça está fazendo a marcação. Para a gente fazer essa marcação, é muito importante que vocês tenham um ponto fixo no qual vocês estão olhando. Por quê? Porque como a gente falou lá no início, o nosso equilíbrio, ele depende também da nossa visão. Um dos fatores principais é a visão. Então, se eu estou marcando aqui na câmera, por exemplo, e aí eu estou girando, mas aí aqui eu bati o olho em toda a sala, eu olhei para um monte de coisa, e aí eu voltei para a câmera. Você desviou toda a atenção da sua visão para um monte de outros lugares. Entendem? Então, se vocês começam a olhar um monte de coisa que tem em volta, não vai funcionar. Vocês têm que marcar um ponto e daqui eu só vou olhar de novo para o mesmo ponto. Pá! Olhei para o mesmo ponto e termino de rodar. Não estou dizendo que vocês vão fechar o olho para terminar de rodar e virar para o mesmo ponto. Não é isso, tudo bem? Mas vocês têm que manter a atenção de vocês para o mesmo ponto. Se vocês começam a manter a atenção de vocês, estou aqui, e aí de repente, em vez de eu terminar a volta aqui, eu terminei a volta lá. Eu fiz, virei e olhei lá. Para depois terminar aqui. Não vai adiantar, vocês vão continuar tontos, tudo bem? A coisa ainda não vai dar certo. Então, essa coisa de vocês prestarem atenção, de vocês manterem a visão de vocês focada num único ponto o tempo inteiro, é uma parte muito difícil, mas é uma parte essencial para que a questão da tontura não aconteça. E aí, como eu falei, é muito importante que vocês se certifiquem de que o queixo de vocês está seguindo a orientação dos ombros, porque é na marcação dos ombros que a marcação de cabeça acontece. Então, se vocês quiserem, vocês podem tanto deixar a mão na cintura e pensar de um ombro para o outro, quanto vocês podem também manter a mão nos ombros, que talvez dê uma orientação mais fácil para vocês, e pensar de um ombro para o outro e continua a volta, e faz de um ombro para o outro e continua a volta. Isso talvez dê um pouco mais segurança para vocês para começar esse trabalho. Agora, a segunda forma que a gente tem de treinar essa marcação de cabeça já é uma forma um pouco mais rápida, um pouco mais complicada,
E aí ela vai funcionar do seguinte jeito. Vocês vão basicamente abrir os braços para manter de novo essa orientação dos ombros, tá? Para vocês terem esse controle espacial aqui, da onde o queixo de vocês vai ter que seguir. Vocês vão manter um pé atrás e a gente vai basicamente fazer um trotezinho, tudo bem? E nesse trotezinho, esse pé atrás é só para dar um apoio para vocês, e nesse trotezinho a gente vai girar. Então ele vai ficar mais ou menos assim. Esse tipo de treino, ele já é bom para depois que você treinou muito paradinho no lugar, virando de um ombro para o outro, porque você aí começa a adicionar velocidade para o seu giro. O seu giro fica mais contínuo e você consegue adicionar mais velocidade para treinar realmente uma sequência de cabeça atrás da outra. Não só uma cabeça, uma cabeça, vira realmente uma cabeça atrás da outra. Então ele já é um treino um pouquinho mais para frente. Além de que é um pouco complicado você se manter no lugar. Essa é uma das dificuldades também desse exercício. A tendência é que a gente comece a querer girar e aí a gente vai para frente, vai para trás, vai para os lados, vai para não sei aonde, sendo que o essencial, o melhor mesmo, o mais bacana seria a gente conseguir se manter no lugar. Então se certifica primeiro de que vocês têm espaço para abrir os braços e não bater em nada, e também se vocês tiverem um lugar para marcar, o lugar que você vai ficar pisando para girar, seria bom, que é para vocês não criarem a tendência de levar o corpo de vocês mais para um lugar do que para outro, começarem a se mexer pela sala. O bacana é vocês ficarem sempre no mesmo lugar. Uma evolução que a gente tem lá do primeiro exercício é a gente fazer essa marcação de cabeça. Em vez de fazer no lugar, a gente começar a fazer andando, que é um tipo de marcação que serve, por exemplo, quando a gente vai fazer um chenê em diagonal, por exemplo, que é uma diagonal comprida, ou de tourniquet, enfim, de giros em diagonal, ou de manege, por exemplo, que ajudam a gente a treinar a marcação de cabeça, mas com deslocamento. Porque quando a gente faz só pirueta no lugar, a gente está no lugar. Mas quando a gente está em uma sequência de diagonal, uma sequência de manege, a gente está se deslocando enquanto a gente marca a cabeça. Então, são duas habilidades diferentes que a gente tem que combinar para fazer ao mesmo tempo. Então, é uma forma boa também da gente treinar. Então, basicamente, o que vai acontecer vai ser a mesma coisa que a gente fez no lugar, só que deslocando. Então, por exemplo, se eu chegar pra cá, daí eu vou marcar a minha diagonal e eu vou pensar que eu tô indo lá na minha diagonal. Eu vou começar de novo. Você pode pôr a mão nos ombros ou a mão na cintura. E aí você vai pensar em fazer vários passinhos, só que deslocando. Em vez de ficar no lugar, você vai fazer deslocando. Então, se eu começo aqui, eu vou fazendo e troco. E vou avançando, vou andando e troco, e vou avançando, andando e troco, e vou avançando. E por aí eu vou, e vou indo embora. Vocês podem treinar diagonais e diagonais assim, dessa forma só de marcação de cabeça. Uma forma ainda mais avançada desse treino de marcação de cabeça em diagonal é, em vez de você dar vários passinhos numa mesma volta, é você dar um passinho a cada meia volta, como funciona um chenê, por exemplo. O chenê, você não sai fazendo vários passinhos para rodar, né? A gente tem um pé que vira de costas, um pé que vira de frente, né? Esse é o princípio do chenê, por exemplo. Então, a gente pode treinar dessa mesma forma, só que sem subir na meia ponta. A gente pode fazer isso com o pé no chão para ser um pouco mais seguro, já que a gente está só treinando a marcação de cabeça e não treinando um chenê especificamente. Então, por exemplo, se eu vier aqui para minha diagonal, eu posso, né, botando as mãos nos ombros, eu posso dar um passo para ir, dar um passo para voltar. Um passo para ir, um passo para voltar. Um passo para ir, um passo para voltar. E por aí vai. E aí vocês vão treinando essa agilidade de cabeça enquanto vocês andam. Porque é uma combinação de coordenações, né? Uma coordenação de você ir, deixar a cabeça, voltar rápido a cabeça e depois voltar ao corpo, né? Senão a gente acaba... O que pode acontecer muitas vezes é a gente querer deixar a cabeça e aí o corpo vai voltando junto com a cabeça, sendo que a cabeça tem que chegar primeiro para depois o corpo voltar. Faz sentido? Os movimentos precisam ser em tempos diferentes. Se eles começam a ficar no mesmo tempo, a gente perde o lance da marcação de cabeça, né? Que é a cabeça ser mais rápida que o corpo. Então, de novo, a gente tem
a gente chegou na nossa quarta opção de treino, né? Então a terceira era, em vez de você fazer vários passinhos pequenininhos para treinar a marcação enquanto você anda, e a outra opção é você fazer um pé, depois o outro, fazer um pé, depois o outro, fazer um pé, depois o outro. Que eu considero ser um pouco mais difícil, porque a coordenação ela é um pouco mais fina nesse momento. Quando você faz vários passinhos, eu acredito que fica um pouco mais fácil. Então, de novo, você pode começar lá do primeiro, ir progredindo, né? Ir fazendo primeiro no lugar, depois tenta com o braço aberto, depois tenta na diagonal, com vários passinhos, depois vai tirando os passinhos, vai fazendo um passo de cada vez, e assim você vai melhorando e vai se acostumando com o movimento, porque é disso que o corpo precisa, se acostumar. Uma vez que ele se acostuma, as coisas começam a ficar um pouco mais fáceis e um pouco mais tranquilas. E a quinta opção que eu trouxe de treino para vocês é vocês utilizarem uma pirueteira. Essa aqui não é uma pirueteira muito convencional, porque ela é de plástico, então ela não é muito vantajosa. As pirueteiras mais convencionais, mais normais, elas são de madeira, porque elas deslizam mais facilmente em qualquer superfície, fica muito mais fácil. Então, por exemplo, essa minha aqui eu comprei num aplicativo de celular mesmo, desses de coisas da China. Eu acho que eu paguei R$40 com frete, se eu não me engano. Não foi muito caro, assim, para quanto custa uma pirueteira de verdade, não foi muito caro. Demorou um tempinho para chegar, um pouco mais de um mês para chegar, né, porque vem lá da China. Mas o ruim, como ela é de plástico, se eu vou pro linóleo, aqui esse chão não tem linóleo, que ele é madeira. Mas em outros lugares em que eu treino, como o chão tem linóleo, né, que é uma borracha, e isso aqui é plástico, fica plástico com plástico, ele não desliza tão bem, ele trava. Mas no chão de madeira ele desliza muito bem. Vamos ver se aqui ele vai funcionar bem também. Então, basicamente a pirueteira, como o próprio nome diz, ele é um instrumento feito para você treinar piruetas, né? Então, basicamente o que você vai fazer é colocar isso aqui no chão, vai colocar um dos pés em cima e você vai girar. É isso que você vai fazer, você vai girar em cima desse negócio, porque ele foi feito exatamente para isso. Vocês podem ver que ele tem uma certa concavidadezinha, né? Ele não é retinho, ele é côncavozinho assim, que é justamente para você ter essa distribuição de peso, para você saber quando você está jogando peso para o calcanhar, quando você está jogando peso para os dedos, se você está girando reto, enfim, para você aprender também a colocar o seu peso no lugar certo. Isso aqui eu considero ser um bom investimento, por motivos de você aprende a achar eixo, você aprende a marcar cabeça e você aprende a sustentar a posição de pirueta. Então, ele ajuda muito para quem quer melhorar treino de pirueta. Ajuda muito mesmo. Ele não é muito fácil de usar, ele dá um pouco de medo no início e pode ser que você caia sim. Eu já caí algumas vezes de bunda no chão, então não é muito confortável. Mas é treino também. No momento em que você começa a se acostumar, você vai melhorando e vai ficando melhor, as coisas, vai perdendo medo, vai ficando mais fácil. É que nem andar de bicicleta. Mas é uma coisa legal, assim, pra de vez em quando você pegar, brincar, treinar em casa, é bem bacana. Só precisa de um lugar que ele deslize bem e um espelho pra você tirar. Se não quiser fazer com o espelho, também não precisa. Então, basicamente, você vai colocar ele no chão, vai colocar o pé em cima, então, por exemplo, fazer uma pirueta de quarta posição em ADO. Daqui você vai preparar, você não vai subir na minha ponta, o pé vai ficar grudadinho na pirueteira. E daqui você vai basicamente fazer um girinho. De novo, não é uma coisa muito segura. Aqui ele não está escorregando tanto, mas na minha casa ele escorrega muito. Então daqui você pode pensar primeiro em fazer plié e só sustentar. Acha o seu eixo, fica lá no lugar. E vai treinando, faz o plié e fica. Não achei ainda. Faz de novo. Faz plié e se joga. E fica lá em cima. Acha o seu equilíbrio do passeio. E vai procurando. Encontrei melhor. Ok. Aí você pode partir para os giros. Para testar a sua cabeça, você pode não precisar fazer passeio de repente. Faz só. Vai treinando só a girar, porque ele te gira muito mais fácil, né? Então treina só. E uma cabeça de cada vez, vai uma cabeça de cada vez, e vai uma de cada vez e para.
E aí, quando você for se sentindo mais confortável, aí você começa a testar outras coisas. Vamos ver se vai dar certo. Daqui, você vem, faz uma piruetinha, vai fazendo uma meia. E aí você vai criando intimidade com um brinquedo e vai brincando. E vai caindo mesmo, e vai dando seus pulos. E é uma questão de você treinar e se acostumar. Tudo bem? Não é uma coisa imediata, leva um tempinho, dá um pouco de medo, porque você começa a escorregar muito para todos os lados e aí você vai começando a descobrir como encaixar o eixo, como ficar. Enfim, não é uma coisa muito fácil, mas é uma coisa que funciona bem e que dá um adianto sim na questão da gente conseguir aprender a marcar a cabeça e encontrar o eixo para girar. Mas ainda tenho algumas observações para fazer acerca da questão da marcação de cabeça. A primeira é: Débora, mas eu faço a marcação de cabeça e eu ainda fico tonta. Isso é normal? É. Inclusive, quando eu resolvo começar a treinar com pirueteira, nossa senhora, tem vezes que eu chego realmente a fazer tantas voltas, não seguidas, mas a gente repete tanto essa questão de ficar mexendo a cabeça, que eu, às vezes, chego a ficar enjoada de tanto que eu fiquei rodando. Então, assim, é normal. De início, o nosso corpo não está acostumado, vira um rolê muito esquisito. A gente fica muito, meu Deus, o que está acontecendo? Tô tonto, tô girando, por que você está fazendo isso comigo? Mas com o tempo, o seu corpo vai vendo que aquilo é uma coisa normal, que aquilo é uma coisa habitual e que vai ficando mais natural. E quando você vê, você nem precisa mais pensar tanto assim para fazer. Outra observação é normal ficar com dor no pescoço. A gente está fazendo uma força muito grande com os músculos do pescoço e é uma força que a gente não faz normalmente, né, no nosso dia a dia. Então, como é uma força nova, é um exercício novo que a gente está ensinando para o nosso corpo, é normal a gente começar no dia seguinte ou um tempo depois ficar com um pouquinho de dor na região da cervical, na região do pescoço. Não é normal você sentir dor ao ponto de você não conseguir se mexer, tudo bem? Né? Rolar um torcicolo, isso não é normal, aí você procura um médico. Mas é normal ficar doloridinho, assim, você fala, nossa, trabalhei pescoço, normal, tudo bem? É uma atividade, a gente está fazendo força com a cabeça para girar, então é totalmente ok a gente sentir um pouco de dolorido no pescoço depois. Terceira observação, use sempre os ombros de vocês como referências, né? Essa é a melhor referência que a gente tem. Quando a gente vai para um palco ou que a gente vai para um lugar que não tem um espelho, é normal a gente perder a referência, porque a gente sai um pouco da nossa zona de conforto, né? Um lugar que a gente está habituado a treinar, enfim. É normal, você vai para uma plateia, às vezes você está num palco que a plateia é escura, é normal você perder a referência, porque você não está vendo direito, né? Mas se você usa os seus ombros como referência, a coisa fica mais fácil, porque você sabe exatamente onde a sua cabeça está. Tudo bem? Então, usar isso aqui como referência é uma das melhores dicas que eu tenho realmente para dar para vocês. É um jeito de vocês realmente não se perderem enquanto você treina a marcação de cabeça ou enquanto vocês estão girando piruetas. Importante também vocês não deixarem a cabeça de vocês começar a ficar torta. Como assim? A gente vai girar e aí a gente tá com a cabeça retinha, tipo, eu não consigo mais deixar, eu acho que eu consigo mais um pouco assim. E aí vai deixando a cabeça torta. E aí quando girou tudo torto, tá? Isso deixa mais tonto do que se vocês tivessem girado com a cabeça dura. Então, muito cuidado com isso. A nossa cabeça precisa ir reta e voltar reta, sem começar a girar para outros lados. Ela é de um lado para o outro, apenas. Cuidado para não começar a inventar caminhos para aumentar a amplitude de rotação do seu pescoço, porque isso não vai acontecer. Seu pescoço tem uma rotação natural. Então, é só realmente uma questão de mais agilidade da cabeça do que de amplitude de rotação. A quinta observação que eu faço é: treine sempre para os dois lados. É normal a gente ter mais facilidade para um lado do que para o outro. E aí a gente tende só a treinar o lado que a gente tem facilidade. Por exemplo, eu tenho mais facilidade para o lado direito do que para o lado esquerdo. E eu sempre me pego treinando mais pirueta, fouetté e outras coisas para o lado direito do que para o lado esquerdo. Mas às vezes é melhor você treinar para o lado que você é ruim, porque ele automaticamente vai melhorar o seu lado bom, do que você treinar só o lado bom, que não necessariamente vai melhorar o seu lado ruim. Faz sentido isso?
Então, treinem os dois lados. É muito importante vocês treinarem e valorizarem sempre os dois lados do seu corpo. E se puder, treine todos os dias. Não deixa para treinar só de vez em quando você lembrar que esse treino existe. Treina sempre, sabe? Às vezes você tá paradinha, tira 1 minutinho para treinar para um lado, 1 minutinho para treinar para o outro. Pronto, é só isso que você precisa. Só para o seu corpo se habituar com essa questão do movimento, sabe? Quanto mais vocês fizerem, mais fácil vai ficar, mais rápido, mais fácil vai ficar. Eu mesma demorei muito para conseguir aprender isso. Eu sinto mesmo que foi um gap ali, um buraco que eu tive na minha aprendizagem da formação clássica para fazer pirueta, tanto que eu sou péssima em pirueta, mas é uma coisa que eu tenho melhorado muito de um tempo para cá, uma coisa que as minhas piruetas têm melhorado muito, quem me conhece sabe. Então, porque é uma coisa importante, né? O bailarino, uma das funções dele é girar. E como é que a gente vai fazer as coisas sem girar? Não tem como você passar o resto da sua vida sem girar. Em algum momento você vai ter que girar. Então, é uma coisa que a gente tem que trabalhar. Pra mim tem melhorado muito de um tempo pra cá. E esses treinos fazem toda a diferença. Principalmente o treino com a pirueteira. É um negócio que vale a pena. Me deixa tonta, mas que vale a pena. Débora, e se eu não treinar marcação de cabeça, o que vai acontecer? Olha, até pode ser que você consiga fazer uma pirueta dupla por sorte, ou porque você já tem um eixo natural melhor, ou porque você deu força pra caramba e acabou saindo duas, mas não vai sair uma dupla, uma tripla tão bonita quanto sairia se você tivesse a marcação de cabeça para te ajudar. E pode ser que, se você já tem um eixo bom, se você ainda fizesse marcação de cabeça, você faria muito mais 3 piruetas, 4, 5, 6, se você tivesse a cabeça te ajudando. E também, se você não fizer, o que vai acontecer é que você vai continuar ficando tonta, e se você não tiver um eixo muito bom, você, né, ter um eixo aí natural das pessoas que giram pra caramba, você não vai conseguir fazer mais de uma pirueta. Se conseguir, vai ser sorte, vai ser muito difícil de repetir. Tudo bem? Então, esse é o contra de você não treinar marcação de cabeça. Então, eu acho muito legal aproveitar as dicas que a gente falou aqui hoje para você conseguir colocar em prática e melhorar suas piruetas de verdade, sem miguezão, sem enganar ninguém. Então, por hoje foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que as dicas de hoje tenham ajudado vocês de alguma forma. E qualquer dúvida, sugestão, problemas, adaptações, enfim, coloquem aqui nos comentários pra mim, que a gente vai conversar e a gente sempre tem um jeito de adaptar, tá bom? Pra quem tá me assistindo pelo YouTube, não deixe de ligar o sininho das notificações para receber as notificações de toda vez que sair um vídeo novo, que é segunda, quarta e sexta-feira. E se você estiver me assistindo no YouTube, no Instagram ou no Facebook, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo com seus amigos. E também, uma novidade para vocês, não esqueçam de entrar lá pro grupo do Telegram. É só vocês procurarem por Debo Balé ou me mandam uma mensagenzinha que eu mando o link direto para vocês entrarem pro grupo, tá bom? E eu fico esperando vocês no próximo vídeo. Então, um beijão e até a próxima!